Fala pessoal, quem fala é o Gustavo da Smart Invest. Hoje eu estou aqui para falar com você um pouco mais sobre o desempenho de setembro, o que ocorreu no mês de setembro, como os eventos que ocorreram afetaram as carteiras da Smart Invest. E é importante sempre ressaltar nesse primeiro momento que as carteiras da Smart Invest elas são focadas em estratégias de ganhos no longo prazo. Então pode ocorrer de um mês uma determinada carteira apresentar a pior performance e no mês seguinte ela apresentar a melhor performance, de ter uma mudança muito drástica. Mas esse tipo de comportamento é normal, não é algo que deve ser visto como uma preocupação imediata, mas sim como uma análise para entender se aquele investimento ainda está de acordo com o seu perfil, se tem essa sinergia, se não tem, reavaliar as métricas e, enfim, pensar sempre no longo prazo. Esse desempenho mensal, referente ao mês de setembro, de que eu vou falar aqui hoje, ele também tem um artigo já publicado em nosso site, na página de Insights. O link vai estar na descrição do vídeo, se você quiser acessar o relatório e ler exatamente tudo que a gente falou, do que aconteceu, ver a prévia do que está por vir, basta acessar o Insights ou o link que vai estar na descrição desse vídeo e ler direitinho o que a gente disponibilizou para vocês. Bom, dito isso, vamos às análises das carteiras do mês de setembro. O mês de setembro foi um mês muito difícil para os mercados mundiais. Aqui no Brasil, o índice BRX, que reúne as 100 maiores empresas do Ibovespa, apresentou uma forte queda de 4,58%. O índice de Small Caps apresentou uma queda de 5,44% e o índice de fundos imobiliários apareceu como um ponto positivo nesse mês de setembro, com um pequeno ganho de 0,46%. No mundo, fortes quedas. Estados Unidos teve uma queda de 3,92%, muito acentuada logo após as notícias que o Trump tinha testado positivo para o novo coronavírus. A Europa com uma queda forte também de 2,41% e a China com uma queda fortíssima de 5,23%. É interessante mostrar nesse momento de análise a performance das carteiras comparada com a performance do Ibovespa. O Ibovespa está aqui marcado de cinza. As carteiras acompanharam o movimento dos mercados mundiais. Todas operaram em queda no mês de setembro. Não foi uma surpresa, dado que o mercado todo teve essa tendência. Muitas delas, a maioria delas, conseguiu operar acima do Ibovespa, então já é um fator positivo a carteira ganhar do Ibovespa. Mas então vamos ressaltar aqui as 3 carteiras com melhor rentabilidade desse mês. As 3 carteiras com melhor performance foram a dica de hoje Turnaround, a RENDI Turing e a dica de hoje PEG. De cara, a primeira coisa que é importante, que eu acho muito interessante ressaltar, quando a gente fala que nossas carteiras ofertadas têm um investimento, uma estratégia de investimento voltado para o longo prazo, eu acho que é interessante ressaltar esse caso da dica de hoje Turnaround. No mês de agosto, ela havia sido a carteira com a pior performance no mês, e hoje, no mês seguinte, no mês de setembro, ela teve a melhor performance. Então esse é o tipo de coisa que pode acontecer no mercado de renda variável, ainda mais numa carteira muito volátil, como a carteira de Turnaround. Então essas 3 carteiras apresentaram a melhor performance no último mês, no mês de setembro. As 3 carteiras com pior performance foram as 2 carteiras de ESG e a carteira Band of Research, com fortes quedas acima de 5%. Nesse último mês a gente pôde acompanhar destaques positivos e negativos. De destaque positivo a gente teve o ativo, o papel da Randon, conglomerado do setor automotivo, estava incluída na composição da carteira Mirai Asset e teve uma alta de pouco mais de 13% nesse mês de setembro, muito por causa dos resultados recentes, que reportou uma alta de 10% na receita líquida consolidada, referente ao mês anterior. Então, resultados excelentes movimentaram esse ativo da Randon. Outro ponto positivo foi a Raia Drogasil. Esse ativo estava incluso na composição da Band of Research, teve uma alta de 8,63%, muito por causa do novo plano de expansão que foi anunciado pelo conselho da empresa. Isso fez com que gerasse uma animação em cima do papel. Esses foram os ativos de principais destaques no mês de setembro e agora os destaques negativos ficaram por conta da Via Varejo, teve uma queda forte de 15,37%, alguns chamam de correção, outros realmente estão preocupados com o momento da companhia, que ainda é uma companhia que está muito valorizada ainda no ano de 2020, apesar dessa queda forte de 15% agora. Se eu não me engano, nesse momento, a Via Varejo quase dobrou de preço no ano de 2020, então deve estar por volta de 90%, se eu não me engano, da última vez que eu conferi, de rentabilidade, de performance, né, de rentabilidade no ano de 2020. Além disso, a Marfrig também sofreu, mesmo com a alta do dólar, a Marfrig sofreu uma queda muito forte de 14,33%, também mesmo com a elevação do rating da companhia para BB, de BB negativo, BB menos para BB, mesmo assim não foi suficiente para segurar essa desvalorização forte que ocorreu no mês de setembro. Além disso, a gente tem ainda as carteiras de renda fixa, que a gente
gente oferta investimento geral, a gente chama a classificação dela de categorias de investimento geral. Não surpreendentemente, todas elas tiveram uma performance negativa esse mês também, acompanhando todo o movimento dos mercados mundiais. Todas elas continham alguma porcentagem de IVVB, que foi uma ação que foi muito castigada no mês de setembro, que é um ETF baseado no S&P. Mas não só isso, tanto o IVVB, que é o ETF baseado no S&P, quanto o Fixa 11, quanto qualquer um dos outros ETFs que estavam alocados, passaram por um período de queda nesse último mês e realmente apresentaram essa rentabilidade negativa em todas as carteiras. Apesar de ser um mês de queda muito forte, de ter sido um mês muito negativo para os mercados mundiais, é importante ressaltar a informação de que quase 70% das carteiras da Smart Invest tiveram uma performance melhor do que o benchmark. Então, das carteiras recomendadas, quase 70% dessas carteiras tiveram um mês melhor do que o Ibovespa, mas mesmo assim, nenhuma com uma rentabilidade positiva no mês de setembro, que foi um mês que castigou bastante os investidores. Portanto, o mês de setembro foi um mês de queda muito forte para os mercados mundiais. A gente conseguiu apresentar, ter uma visão boa do que aconteceu no último mês, como que isso realmente impactou as carteiras, no caso negativamente, por ter sido um mês muito difícil. Mas o nosso objetivo desse vídeo não é mostrar em qual carteira você deve investir, em qual você não deve investir, qual que é a melhor carteira, qual que é a pior carteira. E o que a gente sempre fala é leia sobre as carteiras, entenda a metodologia das carteiras e se a estratégia adotada pela carteira é uma estratégia que tem uma sinergia com o seu perfil de investimento. Mas é importante ressaltar que nesse momento do encerramento do vídeo, nosso objetivo aqui não é apontar as melhores carteiras, as piores carteiras, em qual carteira você deve investir, em qual você deve ficar longe. Na verdade, a gente só está passando o reflexo das carteiras para os acontecimentos do último mês. Porque se tratando de um investimento de longo prazo, de estratégia de longo prazo, não é o melhor caminho você escolher uma carteira qualquer e um mês, 2 meses depois, sem uma reavaliação grande, simplesmente decidir que aquela carteira não faz sentido. Então, para evitar essas saídas precoces dessas estratégias de longo prazo, realmente entenda qual carteira faz sentido para o seu perfil. E é sempre bom lembrar que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Nós vamos continuar trazendo vídeos dos desempenhos mensais, vídeos de tutoriais sobre a plataforma. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, se inscreva no canal. Como eu disse antes, o link para o nosso relatório, que foi apresentado agora, vai estar na descrição do vídeo. Você pode entrar, pode conferir o desempenho, não só do mês de setembro, mas dos outros meses, porque é um hábito que a gente já tem de soltar esse desempenho mensal. E muito obrigado pelo seu tempo. Bons negócios!